E aí galera, beleza? A gente está com um projeto, uma série na verdade, de talk shows. E a gente vai estar trazendo convidados aqui para a gente estar abordando temas, para estar falando. Vai ser algo bem dinâmico, bem legal e espero que vocês gostem. E para iniciar essa série, a gente convidou nada mais, nada menos que os nossos pastores aqui da Igreja Peniel Maitá, pastor Edson, pastora Vanice. Tudo bem? Tudo, é um prazer estar aqui. Tudo bem. Oi, gente, prazer para nós estar aqui também. E a gente tem a ideia de fazer algumas perguntas, e a primeira delas, a gente quer já ir direto ao ponto já. A primeira pergunta é a seguinte, né? Como que, primeiramente, o senhor, né? Como que o senhor entendeu que o chamado do senhor, né? O propósito da vida do senhor era ser pastor de uma igreja, né? Como que o senhor entendeu esse chamado? Olha, é difícil responder porque começou já lá do início, o povo de uma forma ou outra conhece a minha história, mas começou lá como meus amigos me chamando de pastor, né? E de repente surgiu uma oportunidade de fazer um trabalho, e nesse trabalho que era discipulado, ganhamos algumas pessoas, batizamos 3 e aí começou a vir pessoas, né? E eu achava que ia ser um diácono, né? Sabe? Sim, mas sim. De repente a oportunidade surgiu e Deus foi me capacitando aos poucos, né? E hoje eu entendo que hoje eu sou pastor. Já há 20 anos, durante esse tempo aprendi muita coisa, mas assim, saber, né? Eu vejo assim que Deus me ensinou a ter amor pelas pessoas, né? Então, isso que acho que é o grande impacto na minha vida, é ter amor pelas vidas. Foi basicamente na prática ali que o senhor... Na prática, Sim, show de bola. E a pastora? Desde que eu me converti criança ainda, né? Eu tinha 11 anos, quando eu me batizei até com 11 anos, e desde essa época, muitas pessoas eram usadas por Deus em profecia para falar comigo a respeito de um chamado que, de início, ainda criança, eu não sabia exatamente o que seria. Mas sempre, quando vinham pastores na igreja onde eu era, se direcionavam a mim e falavam de um chamado que Deus tinha na minha vida. E ao longo da minha vida, isso foi se concretizando. Eu comecei cantando, né? Me casei com ele, não era pastor, era do exército ainda, mas ao longo da vida, todas as profecias que foram faladas, elas foram se confirmando, né? E aí eu casei com uma pessoa que não era pastor, mas como Deus, ele é aquele que dirige a nossa vida, ele deu a direção, né? Sim. Deu a direção, e hoje a gente está onde nós estamos. E o engraçado é que a história ela se conecta, né? Antes mesmo da senhora conhecer o pastor Stone, Deus já tinha preparado. Legal. Né? Isso é muito interessante. A gente tem mais algumas perguntas aqui. E para vocês, pastores, quais foram os desafios de abrir a igreja de Bertioga e depois de estar mudando, né, para a igreja de Peniel Maitá? Bom, o grande desafio era pagar o aluguel lá em Bertioga, né? Porque a igreja estava iniciando, e todo início não é fácil. Então, teve vezes que, dentro do contexto, até colegas disseram, deixa só célula, depois que criar mais corpo, aí reabre novamente como igreja e tal. E eu orei, busquei a Deus, e muito triste de ter que fechar a igreja, né, por não poder manter. E Deus foi me abençoando, que eu tirei do meu bolso para manter a igreja, até que Deus trouxe o sustento da igreja e a igreja caminhou sozinha. Então, no início foi impactante, foi difícil, porque não é só o que você pensa, mas o que a família também pensa, e é bastante complicado em relação a isso.
Para mim, um grande desafio que foi no início é que nós fazíamos parte de uma igreja grande, né, que é a igreja lá de Vicente de Carvalho, uma igreja bem grande. Eu fazia parte do grupo de louvor, que tinha aí umas 20 pessoas no grupo de louvor, né? E de repente a gente teve que deixar tudo e ir para uma igreja que estava iniciando, que era pequena, né? Uma igreja que não tinha 20 pessoas. Sim. Eu fazia parte de um grupo de louvor que tinha 20 pessoas, mas a igreja não tinha 20 pessoas. Para mim foi bem difícil esse início, porque na época o Anderson era bem novo ainda, né? Ele tocava teclado já e muitas vezes a gente lá só nós cantando, não tinha um baterista. Depois Deus foi providenciando, mas é um desafio grande quando a gente está acostumado a uma igreja como a nossa aqui, que tudo funciona, né? Tem todos os ministérios que funcionam e de repente você vai para um lugar que é você e a sua família. Não é nem 20, né? Não tinha 10 ainda. É você e a sua família e mais alguns. E é desafiador aquilo ali, né? Você tem horas que fala, quando você lembra da saudade de todo mundo. Sim. E aí você também, a gente foi para um lugar que era um pouco longe. Então tudo isso, de início é bem difícil, não é fácil não. A gente precisa... A adaptação é muito complicada. Transporte difícil, muito caro, né? E pegamos um tempo de inverno também, e nós pegamos... Entramos lá em maio, né? Logo o frio, nossa. E nós não morávamos lá em Bertioga, né? Então todos os cultos a gente tinha que voltar para o Guarujá, que não é tão perto. Hoje é até um pouco mais fácil, mas na época, né? Isso há quantos anos atrás? 20 anos atrás, né? Porque foi no ano 2001. Quase a minha idade. 19 anos, porque foi 2001, né? Que a gente Mas começamos em 99, já teve esse trabalho. Então tem 21 anos. Né? Bastante tempo. Esse início é sempre bem difícil, né? Nesse sentido de você se sentir só, de você estar acostumado com uma igreja que tudo funciona e você vai para um local que as coisas tudo precisam... do zero, né? Do zero. Então, esse momento é difícil. E tem até as pessoas, estamos juntos, nos apoiam, mas na hora de pagar a gasolina, pagar o transporte, sobra para você. É complicado, né? Eu lembro que na época, algumas vezes a gente convidava alguns pastores de cá, né, da Guarujá, de Santos, para pregar lá, e às vezes a resposta que a gente tinha, é muito longe. Porque era difícil, se a pessoa não tivesse carro, tinha dificuldade de chegar até lá. E ainda assim, vai para lá para voltar, é a outra extremidade, litoral norte, que a gente está mais quase no litoral sul. E né? teve uma vez ou outra que a pessoa estava certa para ir para lá e de repente, não podia ir por causa disso, por causa daquilo. Sempre tinha uma desculpa pesada, né, em relação à distância, vamos dizer assim. E com relação ao Humaitá, né? O Carlinhos, no final, ele perguntou sobre o Humaitá. Como é que foi? O senhor começou, né? Vocês começaram lá em Bertioga, né? Foi toda uma adaptação, tudo novo. Lá foram 5 anos. 5 anos em Bertioga. Então, depois desses 5 anos, como é que foi essa transição para o Humaitá? Né? Como que foi receber esse desafio, né? Esse segundo desafio? Né? Como é que foi a adaptação aqui, né? Porque lá já era uma igreja muito pequena, né? Era uma célula praticamente, né? No início. Exatamente. No início. Depois desses 5 anos a igreja cresceu, né? Ficou uma igreja estruturada, né? E aí vocês receberam o desafio de vir para o Humaitá, que já era uma igreja praticamente grande ali, né? Já estruturada. Aqui, quando nós chegamos, eu contei, tinha 183 cadeiras. Nossa. Né? E quando nós chegamos aqui no primeiro dia, né, a igreja estava cheia. Tinha não digo assim que estivesse todas as cadeiras ocupadas, mas em relação ao número lá de Bertioga, era um número bem superior. Sim. Então, o desafio é sempre emocionante, vamos dizer assim, né? Porque, de uma forma ou outra, me senti promovido, saindo de uma igreja, de um lugar pequeno e colocado num lugar grande, mas sabia que era Deus que precisava fazer, não eu, né? Eu, né, sou uma pessoa pacata, simples, né? E, de repente, diante de um povo bem maior, eu orei, pedi sabedoria para Deus, porque no início foi um abraço, mas de repente começou uma certa... Pelo menos sentir, porque são sentimentos, não que isso seja uma verdade, mas senti um pouco rejeitado, né? Parece que eu era muito pequeno para o grupo que estava aqui.
E aos poucos Deus foi capacitando, né? Foi me abençoando. E dentro da simplicidade, acabei ganhando, né, o coração da igreja. Para mim, assim, foi um susto, né? A gente estava muito bem, vamos dizer assim, uma igreja que nós fundamos, então tinha nosso jeito de ser, a nossa cara, né? E de repente a gente recebeu um desafio, uma igreja consideravelmente pequena também, a gente tinha ali de membros fixos naquela época mais ou menos umas 60 pessoas, e que frequentavam a igreja mais 80 pessoas, perto da igreja do Humaitá, que era uma igreja que na época diziam pra gente que tinha 300 e poucas pessoas, então assim, Nossa. muitas vezes mais do que a gente... Então, para mim, foi bem assustador. Quando a gente recebeu o desafio, eu fiquei em choque, a verdade é essa, porque eu falei, meu Deus, eu pensava assim, eu acho que a gente não tem maturidade e nem capacidade para estar na frente de uma igreja tão grande, a gente podia dar um salto menor, né? Não tão grande. Mas como a gente sabe que é o mesmo Deus que chama, Ele que capacita, né? A gente não recuou, nós aceitamos, encaramos o desafio e viemos, como ele falou no início, foi um pouco difícil, né? A gente se sentiu, sim, no início um pouquinho rejeitado, né? Por causa do nosso jeito de ser, talvez, ou por causa do nosso histórico. Às vezes as pessoas sabem, veio de uma igreja pequenininha, nem tem experiência, eu não sei. A gente não sabe o que está na cabeça das pessoas, né? Talvez se eu dissesse que, não dissesse que fui um ex-militar, talvez facilitava, né? Porque acho que a grande briga foi isso, né? Sargentão, chega mandando, chega isso aqui. Essa é fogo. É complicado. Vocês estão há quanto tempo pastoreando? Aqui, Mais ou menos? No total, 19 anos. 19 anos. E durante esse período, como é que foi, pastor, vocês dois, né, conciliar a igreja com a família? Né? Gostaria de que vocês contassem um pouco disso, né? Das dificuldades. Essa história é longa. Essa história é longa. Bom, eu vou ser breve, né? Deixar a esposa falar, porque eu, de uma forma ou outra, causei um grande transtorno para a família, né? Devido chegar aqui, né, principalmente aqui, né, lá também, porque eu trabalhava fora e tinha que ter o tempo da igreja. Mas quando eu cheguei aqui, o ministério me colocou como integral. E aí, o que é ser pastor integral, né? Então eu vinha para cá e aqui tinha muita coisa para fazer. E eu sempre tive muitas habilidades, né? E a que eu não tinha, Deus me dava. E aí vamos fazer, né? Vamos fazer. E aí o trabalho aqui me fez afastar da minha família, né? E isso foi bastante prejudicial. Aí a Planície fala, ela que sentiu na pele. No geral, os pastores, né? Eles têm essa coisa de se doar muito pela obra. Os pastores, porque a gente tem contato com muitos pastores, né? E a gente vê que eles, no geral, eles têm essa se doar demais. E às vezes eles deixam para trás a família, porque na cabeça deles a minha família tem que entender porque é o meu chamado. A gente até entende, sim, só que em tudo em exagero não é bom, né? Tem que ter um equilíbrio. Então os pastores, eles precisam ter esse equilíbrio, ter esse cuidado com a família, que como talvez, não sei se foi a imaturidade daquele começo, a gente está ouvindo de uma igreja pequena, ele mergulhou de cabeça na igreja. Então ele era pastor, ele era construtor, ele era eletricista, ele fazia faxina na igreja aqui, ele varria a igreja, ele lavava banheiro, ele fazia tudo aqui, né? Tinha as pessoas que ajudavam, mas no início muitas pessoas se distanciaram, e também porque ele tomava a frente para fazer, entendeu? Então ele fazia muita coisa e muitas vezes eu me vi só. Os meus 2 filhos, eles eram bem mais novos, né? Quando nós chegamos aqui. E a família, ela precisa daquele tempo de família mesmo, de abraçar, porque nós somos pastores, mas nós somos gente como todo mundo, e gente tem problema. Sim. Gente tem problema familiar, tanto na família nossa ali dentro de casa com os filhos, como mãe dele, minha mãe, irmãos dele, meus irmãos, e a gente sendo pastor, a gente acaba sendo um pouco pastor da família também, porque quando eles têm algum problema, eles recorrem a nós, né? Então tudo isso é bem complicado, e nisso aí, durante um bom tempo aqui na igreja do Humaitá, ele falhou bastante.
deixou muito a gente só, muito eu resolver, e tem algumas coisas que a mulher, ela não tem força para resolver, tem coisas que precisa do marido do lado. E muitas vezes eu me vi sozinha tendo que resolver algumas coisas, né? E aí Deus teve que deixar acontecer algumas coisas para a gente acordar. E graças a Deus que a gente acordou, né? A gente acordou para essa realidade. Hoje ele se dedica à família também. Não se dedica muito à igreja. Agora na pandemia ele está ficando bastante, que a gente está dando bastante trabalho para ele, né? Para descontar o tempo que ficou para trás. O tempo que ele ficou aí. Ele se dedica muito à igreja, mas ele separa o tempo para a família que é necessário, né? Sim, né? Eu acredito também que foi, como a senhora falou, né? Tudo é um aprendizado, né? Era tudo muito novo, né? E eu acredito que todos passam por essa, como a senhora falou, né? A gente vê assim alguns pastores e realmente parece que vive só dentro da igreja, né? E depois aprende que realmente a família é o primeiro ministério. Eu sempre falei para ele o seguinte, eu falava para ele o seguinte, quem vai estar sempre do seu lado vai ser a sua família. A igreja, se você tiver qualquer problema, eles vão ligar lá no ministério e vão falar assim, pastor Ariston, não dá mais para ficar aqui, manda outro. É a realidade, gente, isso é real, sabe? Se ficar doente, é cruel isso, mas é uma realidade. Agora a família, ela vai estar sempre do nosso lado, em qualquer situação. Então a gente tem que prezar pela família, ter esse cuidado com a família, porque todo mundo pode te abandonar, mas a tua família vai estar sempre ali do teu lado, né? Agora, colocando assim uma muletinha, mas olha para essa igreja, né? Eu não coloquei a mão na construção das paredes, né, das janelas, mas o resto tive que colocar a mão em tudo. Tinha muita coisa para fazer aqui, né? Então, não é fácil você chegar no lugar onde você pode contribuir e, de repente, ficar esperando pelas pessoas. As pessoas decepcionam muita gente, né? Ela fala que tinha pessoas para ajudar. Sempre teve, mas quantos serviços não tem para fazer, mas se a pessoa não faz, se você não coloca a mão e pede ajuda para alguém te ajudar, o negócio não sai. Verdade. Sim, agora partindo já para mais atual, né? A gente queria saber como que é, durante tudo isso que a gente está vivendo, né, esse cenário mundial de pandemia, de doença, né, como que é pastorear nesse tempo, né? Qual é a experiência que vocês estão trazendo para a vida de vocês, né? Acredito que isso vai ajudar bastante, né, durante ainda a caminhada, né? Então, como que é pastorear nos dias de hoje, né, que a gente tem vivido, parece que cada hora parece uma coisa diferente, né? Como que é ser pastor, né? Como cuidar de pessoas durante esse tempo? Olha, primeiro, a própria medicina não sabe o que está acontecendo, né? Isso tudo traz muito equívoco e até a gente fica sem saber o que fazer, porque um fala uma coisa, outro fala outra. E aí você ouve as vozes e direciona dentro daquilo que você acredita. Só que, infelizmente, hoje a internet tem, de uma forma ou outra, doutrinado, ensinado, e as pessoas estão mais para ouvir o que a internet diz do que o que o pastor fala. Então, essa dificuldade, como pastor, eu sinto. E para mim, esses últimos dias, eu estava bastante triste, porque eu estou ciente de que igrejas já fecharam, de que igreja já vai fechar. Eu fico assim pensando, olha, pessoas que dão a vida, que já há vários anos trabalhando, e de repente a igreja que ele está vai fechar, porque os irmãos não vêm à igreja, os irmãos não contribuem, né? Graças a Deus, Pneu Maitá, eu não tenho o que reclamar, porque durante esse tempo a igreja aprendeu a dar com alegria para Deus. Então eu tenho boas respostas dos irmãos, mas tem várias igrejas que não aprenderam dessa forma. Então você fica com o coração, como dizem, na mão, por também saber que colegas teus estão fechando igrejas. Se continuar desse jeito, amanhã é a sua. Então você fica bastante preocupado. Eu vejo que é tudo novo para todo mundo, né? Porque nunca ninguém da nossa geração viveu uma pandemia, né? Nunca nenhum dos pastores que são pastores hoje viveram uma pandemia. Então, as decisões que a gente precisa tomar, elas são muito difíceis, porque
um grupo pensa que tem que ser de uma forma, outro grupo pensa que tem que ser de outra forma, e a gente tem que ficar o tempo todo pedindo a direção de Deus nas coisas que a gente decide a fazer, porque a gente, até nos grupos da igreja, às vezes a gente não sabe o que dizer, porque teve dias aí no início que era tanto lamento, era tanto aqueles vídeos, era tantas coisas, e aí a gente não sabe se a gente corta, a gente fala para não pôr, mas ao mesmo tempo é o que aquelas pessoas estão sentindo. Precisam colocar para fora. Entendeu? A gente não sabe se a gente fala para as pessoas para vir para a igreja, porque a gente sabe que é um risco, mas a gente também sabe que tem algumas pessoas que estão ficando doentes em casa, que elas precisam vir à igreja em algum momento, adorar a Deus, ver gente, porque já estão trancadas. Então, todas as decisões são muito difíceis e a gente vai sempre ser julgado por alguém. Só acrescentando que nós aprendemos como pessoas morreram no passado, nossos antepassados morreram por amor à igreja, para o evangelho continuar, e de repente, diante de uma situação, todo mundo concordou que a igreja tem que estar fechada, ou seja, foi muito fácil fechar as igrejas. Então a gente, assim como pastor, eu penso nisso, que nós conquistamos muitas leis a favor da igreja, e de repente, diante de uma ordem, tudo está fechado. Foi muito fácil, e isso tem que preocupar a gente, né? Porque diante dessa estratégia pode vir outras e fechar as igrejas. E a gente entende que algumas pessoas necessitam de verdade. No início, quando a gente ainda fez algum culto, e algumas pessoas criticaram, e aí quando a gente coloca, não, mas a igreja pelo menos tem que ficar aberta para as pessoas virem ser recebidas, porque a gente tem experiência aqui na igreja de pessoas que vieram aqui porque elas precisavam. E a gente entende que nós somos como os médicos, como os enfermeiros, a gente é linha de frente. Então, não dá pra gente falar assim, não, eu tô com medinho e eu vou ficar em casa, vamos deixar as pessoas para atender, para aconselhar quando passar a pandemia, que a gente nem sabe quando a pandemia vai passar. Então, a gente tem que enfrentar tomando os cuidados, usando máscara, o álcool em gel, mas a gente tem que enfrentar, porque se as pessoas estão precisando de um aconselhamento, a gente está aqui para isso. Né? Se a igreja faz um papel na sociedade, quer dizer, dá muita diferença, né? De ajudar, de abrir as portas, de acolher, né? Principalmente diante dessa situação difícil que a gente está passando. Então é muito legal mesmo abrir, né? Com os devidos cuidados e tal. Mais uma pergunta: como vocês encarariam hoje o novo desafio, né? Se porventura vier para os pastores algum desafio, um novo projeto, um novo trabalho, seja para pastorear a igreja, enfim, como vocês encarariam hoje, né? Já com muita experiência. Depois de toda essa jornada, né? De mais de 20 anos, né? Isso, mais de 19, 20 anos aí. Como vocês encarariam o novo projeto? Acho que com muita alegria. Nós, em si, a família sabe que nós já conversamos, né? Inclusive, nós até achávamos que esse ano nós não estaríamos aqui. Então, é importante entender que nós, pastores do Ministério Peniel, nós somos pastores do Ministério Peniel e não exclusivamente da Igreja Peniel Humaitá. Então, aonde o Ministério disser para nós estarmos, nós vamos. E eu tenho certeza, assim como abençoou em Bertioga, né, do zero, abençoou aqui também. A igreja hoje é uma bênção aqui, né? Vai abençoar no próximo lugar, né? Se eu não me aposentar até lá, né? Porque a idade está chegando. A gente entende que o Ministério Peniel é um ministério sério, é um ministério de Deus, né? Então, a gente até aqui a gente agiu na obediência, né? Se o ministério colocar para nós, o tempo de vocês aqui foi e agora vocês vão para outro lugar, a gente obedece, né? Porque ninguém perde nada por obedecer, né? É claro que a gente fica 14 anos como a gente está numa igreja, é claro que a gente se apega, sabe? A gente se apega, a gente sente tristeza, porque todas as vezes que a gente pensa, será que esse ano vão tirar a gente? Dá um certo aperto no coração, sim, porque a gente se apega às pessoas. Eu vou dizer para vocês, teve época aqui no início que eu queria ir embora, sabe? De tantas coisas difíceis que nós passamos aqui. Mas hoje não que tá fácil.
Mas as coisas estão caminhando melhor. É claro que depois de 14 anos a gente consegue fazer um trabalho, né? E as coisas estão caminhando, e hoje a gente tem um amor por essa igreja muito grande, sabe? A gente ama essa igreja aqui como se fosse todo mundo nossos filhos, né? Então, se a gente tivesse que sair daqui com alegria, como ele falou, de um trabalho, porque a gente vê que a gente fez um trabalho aqui, e se a gente for enviado para outro lugar, é porque nós concluímos aquilo que Deus queria que nós concluíssemos aqui, e aí é o desafio para o novo, e aí desafios são colocados para a gente enfrentar, não para a gente recuar, né? Sim. E é muito bom sair quando está bom do que sair quando está ruim, entendeu? Então é mais feliz, né, vamos dizer assim, quando a coisa está boa, né? Porque quando está ruim é muito fácil sair, né? Mas a coisa está ruim, né? Sair porque está ruim, né? Não deu certo. Mas quando está bom, então é mais prático, é mais fácil. Lógico, a cada um de vocês, a gente lembra de detalhes, né? O quanto fui duro com você, com todos vocês, mas hoje, em ver como vocês estão, que alegria no coração, né? De saber que vocês estão na direção certa, né? Porque nós agimos como pais, né? E às vezes pai dá bronca, né? Sabe? Tendo razão, não tendo razão, mas o nosso amor, o nosso intuito é direcionar vocês para o caminho certo. Então, a gente age como pais, né? Então, o Anderson, a Aline, né? E vocês também podem, né, entender que nós agimos com vocês como pais e querendo o bem de vocês. Sim. Então, a gente está partindo praticamente para a última pergunta, né? E para não deixar fora do contexto, pastor, uma das funções é aconselhar, né? E a última pergunta é basicamente um conselho, né? Qual seria o conselho, né, que vocês deixariam para aqueles que têm chamado pastoral, que têm um chamado para ser missionário, né? Qual, de toda essa carreira, né, cristã e pastoral, né, qual seria o conselho que vocês deixariam para as pessoas que são vocacionadas para esse trabalho também? Bom, o conselho que eu dou é você não estar ansioso por isso. Que no tempo certo, Deus ele vai te chamar, né? Então, entender que todo tempo, né, ele está preparando, né? Samuel, desde o ventre lá da mãe, bem antes, né? Bem antes já preparando a mãe, né? Depois a criança, né? Moisés também a mesma coisa, né? De uma forma ou outra, né? Então, Jesus, tudo foi preparado. Só que, às vezes, a ansiedade ela acaba estragando, acaba, né, não caminhando de acordo com aquilo que Deus gostaria. Então, primeira coisa é não ficar ansioso. Segunda coisa é você viver o que a Bíblia diz, praticando, né? Ah, mas o camarada já é pastor e eu não. Aguarda, espera, né? Que o momento teu vai chegar. Para todos tem uma hora, para todos tem um momento, né? Então, eu, aos 20 anos, me chamavam de pastor. E eu passei a ser pastor aos 40, entendeu? Ou seja, demorou 20 anos. E aí? Então, durante esse tempo todo, minha família me conhece. Eu não tinha nenhuma ansiedade por isso. Mas demorou 20 anos, mas aconteceu. É um processo, né? É um processo. É um amadurecimento. Talvez se o senhor tivesse pulado alguma etapa desse processo, não hoje teria não conseguido, teria... Exatamente. Não teria conseguido. Uma coisa que eu penso que é para todo cristão, né? Que é a dedicação. É a dedicação, porque ninguém é pastor da noite para o dia. Ninguém se converte hoje e amanhã é pastor. Mas na nossa vida cristã, nós precisamos ter uma dedicação a Deus e as coisas vão acontecendo naturalmente. A gente não fica correndo atrás, né? Eu sabia de um chamado na minha vida, mas eu não sabia exatamente o que. Mas o que eu fazia? Eu me dedicava, eu corria atrás, eu estudava, né? Para que porque o Espírito Santo, ele precisa de ferramentas para usar a gente, né? Então, para que quando as coisas fossem se concretizando, de alguma forma o Espírito Santo tivesse ferramentas em mim
para me usar, né? Então, essa dedicação é muito importante, ainda que... Porque tem pessoas que falam, não, eu nunca vou querer ser pastor, mas, de repente, Deus quer te fazer pastor, não é? Então, mas todo cristão ele precisa ter essa dedicação a Deus, com a palavra, com oração, com contato com outras pessoas, né? Todo cristão precisa disso. E essa dedicação que vai colocando a gente nas posições que Deus quer. Se Ele quer como pastor, Ele vai te colocar como pastor. Se Ele quer como outras funções que tem na igreja, Ele vai colocar os chamados, o processo, que eu penso, o processo é igual para todo mundo. É a dedicação. A partir do momento que você se dedica, faz o melhor, oferece o melhor para Deus, Deus ele vai te colocando na posição que Ele quer. E o lugar onde Deus quer é o melhor lugar. Né? E a perseverança sempre agrada a Deus. Então, às vezes, como você disse, às vezes a pessoa quer pular etapas. E isso não é bacana para Deus, né? Deus não se agrada disso. Então, você não recebendo ainda, persevera, mantém na sua posição, né? Porque na hora certa as coisas acontecem e sempre acontece na hora certa, na hora que você realmente está preparado para isso. Também agir com naturalidade, porque eu já ouvi jovens falando assim, mas eu tenho um chamado pastoral, então eu não vou fazer faculdade disso e daquilo, porque o meu chamado é pastoral. Só que a gente não sabe, de repente você faz um curso, uma faculdade e Deus vai usar esse teu conhecimento também dentro do teu chamado, né? Então, eu penso que enquanto você não está lá, você vai vivendo naturalmente, vai estudando, vai se aperfeiçoando na área que você puder e que você tem facilidade de se aperfeiçoar. E Deus vai usar também isso, porque o conhecimento ele é sempre bem-vindo, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente tem para aprender, né? Então, agir naturalmente, não parar a vida porque esperando por um chamado. Alguns param a vida esperando pelo chamado pastoral. Não é isso, é você continuar vivendo, fazendo família se for possível, se for necessário, e aí Deus vai colocando a gente na posição. Eu, aos 20 anos, né? Na verdade, 22, eu era sargento do Exército. Em comunicações. Saí do Exército, né? Antes de sair do Exército eu estudei eletrônica, né? Passei a ser um técnico em eletrônica, né? 5 anos estudei. E aí o que acontece? Quando vim para Vicente Carvalho, meu pai pedreiro, então muitas vezes eu ajudava meu pai a trabalhar, ele já 60 e poucos anos, então eu ajudava ele, até na construção de casa, de coisas que... Então eu aprendi bastante com ele durante esse tempo, né? Ajudava meu irmão em mecânica, porque também conhecia mecânica, né? Então quando eu vim para cá, o que tinha aqui era serviço de pedreiro. Eu falei, vou colocar em prática aquilo. Já tinha feito estágio com o pai. Né? Então, fui colocando aquilo que eu aprendi. Ou seja, Deus foi te capacitando. Chegou, colocou numa hora. Você tem capacidade para fazer? Então, vamos fazer, mão à obra. Né? Sim. Bom, agora a gente vai estar pulando para o bate-volta agora, né? Então, esse bate-volta a gente vai jogar uma palavra e eles vão... tentar responder uma palavra também, né? Porque eu sei que dá vontade de falar mais coisas. Primeira, igreja. Dedicação. Por incrível que pareça, eu pensei a mesma coisa. Jesus, eu podia ter falado junto, né? Tá vendo? A segunda é esperança. Jesus é a nossa esperança. Eu em Deus. Amém. Ovelhas. Dão trabalho. Vamos falar. Ovelha é o amor por elas. Amor. Netos. Ai, sonho. Sonho. Alegria. Já respondeu? Não, falei sonho. Time. Palmeiras. A única falha. Indiferente. Vamos pular. Próxima. A cruz. Última. Cruz. Sacrifício. Compaixão. Amém. Então, é isso, galera. Pastores, tem mais alguma coisa para falar? Não, agradecer pela oportunidade. Declarar que eu amo vocês. Então, parabéns para vocês pela iniciativa de vocês. Eu achei muito interessante, muito legal.
Deus abençoe, que dos próximos sejam cada dia melhor, em nome de Jesus. Amém. A gente chegou aqui ao fim do nosso primeiro talk show com os nossos pastores, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E a ideia é continuar, né? Com outras pessoas convidadas, falando de outros temas. Vamos abordar vários tipos de temas, né? E a gente convida vocês a compartilharem, a assistirem até o final, né? E tenho certeza que Deus vai abençoar vocês através disso. É isso aí? É isso aí. Eu acho Tchau, que é gente. isso.